Tem Abel Ferreira? Vamos lá, hein? Abel Ferreira falou, ele não veio no Brasil para fazer amigos. Vamos lá. É tão bom ter amigos. Querem ver os meus defeitos? Tenho alguns, não é muitos, mas tenho alguns. E na área técnica é o que for preciso para ganhar. É o que for preciso para ganhar. Eu sou competitivo de natureza. Uns gostam da minha forma de ser, outros não gostam. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar. Eu não vim para o Brasil fazer amigos. Eu quando estou a competir é para ganhar. Uns gostam, outros não gostam. Esta é a minha forma de ser no desporto. E não quero que ninguém me conheça na minha vida privada. Eu aqui sou um boneco. Sou como um ator. Eu aqui mostro-vos o que eu quero. Mas a mim o que realmente me interessa é o que os meus jogadores pensam de mim, o que a minha família pensa de mim. Mandando recados, o Abel Ferreira, na última coletiva, para tudo que foi falado semana passada sobre ele, né? Ele não está dizendo que ele é daquele jeito de chutar microfone nem nada, etc. Mas... Posso só... Oi, pode falar. Foi perguntado ou ele... Não, tem assim. Então, assim, o Abel, ele é perguntado... Sensacional aqui o Toy Story. Como é que é a musiquinha, né? You got a friend in me. You got a friend in me. Maravilhoso Toy Story. Estão dizendo que ele tem que assistir mais Toy Story. Ele, às vezes, na coletiva, ele é perguntado e ele estende, entendeu? Há uma resposta e ele vai e dá corda e ele vai embora. Brasil, da forma como ele pensa, e eu entendo porque ele é competitivo, ele não vai encontrar amigo nem em Portugal, nem na China, nem no Japão, não. Ele vai para ganhar. E eu acho que ele está certo em relação a isso. É a forma de se trabalhar, é a forma que tem resultado e ele está correto. A única coisa é aquela preocupação de você fazer tudo para ganhar. Ele falou dentro dos limites da ética, ele já falou tranquilo. Isso. Ele já falou beleza, isso. Eu assino... No que a regra do jogo permite, isso. Eu assino embaixo tudo que ele está dizendo aí. Tem que entrar para ganhar. Eu aprendi isso com meu pai e ao longo da minha carreira como menino, se eu entro num campo, meu filho, se tiver que ganhar, eu vou ganhar, passar por cima, vai jogar contra o meu pai, eu passo por cima dele. Depois, pai, desculpa. Mas você fez vários amigos no futebol, não fez? No futebol não se faz tantos amigos, porque tem muita trairagem, Bubu. No jornalismo também tem, viu? Tem muita trairagem, dá pra contar nos dedos os amigos e assim, infelizmente nós temos uma vida, infelizmente e felizmente, né? Os jogadores de futebol têm uma vida nômade. Tem uma hora tá aqui, uma hora tá ali, uma hora tá aqui e tal. Aí você tem que casar com os princípios e valores dos teus companheiros, vamos dizer assim. Tem o lado solteiro, tem o lado dos bagaços, né? Que os caras vão pra noite, tem o lado dos caras mais tranquilos. Bagaço. Bagaceiro e tal, que a gente brinca no vestiário. Tem os caras que são família, que aí se junta, família, esposa com esposa, leva filho para estudar, então estudam na mesma escola. Tem todo esse entrosamento dentro de um vestiário, porque dependendo da situação, mesmo um jogador, por exemplo, aqui no Brasil, um brasileiro pode se tornar estrangeiro. Porque ele não conhece, o cara vem da Bahia, vem pra cá, não conhece, ele tem que se apegar a um cara que tá aqui mais tempo em São Paulo, para ele poder ajudar. Então tem esse tipo de situação, mas dificilmente você tem uma amizade verdadeira. Mas só que é aquela história, quando você tem essa amizade dentro do futebol, é pra vida inteira. Pra vida inteira, você pode ficar 100 anos sem ver o seu amigo. Quando você o encontra, parece que você nunca ficou distante. Então eu não sei se o jornalismo é assim, né? Eu tenho... Só que uma coisa, futebol... técnico de futebol, eu sei que você tinha uma relação muito próxima, de muito carinho com o Mário Sérgio, né? Saudoso Mário Sérgio. Mas assim, técnico, alguns acho que viram amigos jogadores. O Mourinho, que é o ídolo do Abel, tem jogadores que choram por ele, o Materazzi, sabe? Os caras têm idolatria por ele, adoram ele, né? É que quem normalmente quebra essa barreira é o treinador. Porque o jogador é meio folgado, se você der a mão, o cara vai querer o corpo todo. Entendeu? O jogador normalmente abusa um pouco. Então existe essa questão do respeito, da hierarquia. Normalmente quando o treinador quebra isso daí, e aí você consegue estabelecer um relacionamento legal, e aí independe se você ganha ou não. Se você ganha títulos, conquista títulos ou não. O Mourinho potencializado pelo título. O Abel provavelmente será potencializado pela amizade, mas muito mais pela admiração também pelos títulos, né, pelos seus jogadores. Mas tem treinador que você não ganha nada, mas só que assim, o cara te acrescenta o resto da vida. Eu tenho uma pessoa que para mim é muito importante, que é o que eu estou dizendo para você aqui. Eu sei que o dia que eu precisar ligar, alguns anos atrás, um ano atrás, depois de muito tempo, eu falei, poxa, preciso falar
com ele, porque eu sei que ele vai me dar a palavra correta, que é o que eu preciso. É o Márcio Araújo, sabe? O seu Márcio Araújo, que era da comissão de São Paulo, do Fernando Diniz e tal. Eu sei que assim, eu não tenho... Gilmar Teodoro, Oscar, Dario Nelson, Márcio Araújo, Pitacílio, Sidney, Falcão no banco. Eu não tenho tanto contato com ele por conta das nossas vidas, mas a admiração que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho por ele é uma das maiores que eu tenho por todas as pessoas que eu conheço. Então eu sei que se eu ligar para ele hoje, eu falo assim, Márcio, preciso conversar com o senhor. Amanhã ele fala assim, Zé, vamos tomar um café. E eu vou conversar com ele. Ele tem, o Márcio Miranda era atleta de Cristo, né? Quando jogava, não era? Sim. Ele tem uma postura um pouco diferente, né? Ele procura a amizade, o diálogo, Mas quem disse que o Abel não então, eu tô esperando aqui parceria? Porque assim, gente, ele tem um comportamento. O Abel é o quê? O Abel é competitivo. Qual o problema? Nenhuma. Dentro das regras, dentro daquilo que está estabelecido no jogo, na vida dele, profissão dele, qual o problema? William. Nenhum. Quero ganhar de você, quero não sei. Eu acho, inclusive, a pessoa que se contenta com a derrota, tá tudo bem. Não é que a pessoa tem que sair brigando com todo mundo porque perdeu. Não é aceitar, é entender. Perdi por causa disso, precisa melhorar aquilo. E isso é pensar, isso é ser competitivo. Ele não atropela ninguém, eu nunca vi ele faltando com a ética com alguém, tá? Chutou o microfone, é destemperado ali na área técnica, ele é destemperado, briga muito com o árbitro, tem muitos cartões de expulsão, precisa melhorar isso, evidente que precisa, mas eu nunca vi ele faltando com respeito assim. Uma coisinha, eu cito muito o Dorival Júnior nesse sentido. O Dorival Júnior tem uma relação muito boa com a imprensa. Sim. Tem muitos amigos. Não, o Dorival faz muitos amigos na imprensa, o jeito dele, dócil, né, um cara polido, educado, atende todo mundo, tal, não sei o quê. Eu prefiro o Abel. Né? Eu já fiz muita comparação entre o Dunga e o Tite. Para mim, o trabalho em si do Dunga e do Tite na seleção são trabalhos muito similares. Você pegar resultados, os torneios que foram conquistados, os torneios que foram perdidos. A diferença é que o Dunga é um cara truculento. Ele, inclusive com a imprensa, o trato era muito complicado, difícil de você administrar. Não chega nesse ponto e também. O Tite, o Lugano chegou a falar aqui, chegou a chamar o Tite de encantador de serpentes. Que o Tite, com o jeito, o titez dele, o jeito de falar, o Tite, né, ganha muita gente, tem muito colega na imprensa e tal. Quer ver? Eu vou chegar onde você... O Dunga é mais ou menos parecido igual o Abel, de brigar, de competitivo e tal. Fora do campo, o Dunga é gente boa demais. Bom, a gente vê mais do Abel fora de campo. Eu vou passar para você. O Abel deve ser isso também. Só mais uma palavrinha do Abel, que eu acho que vai completar, vai ser legal. Tem aí? Não? O que é que o Abel falou? Quer me conhecer melhor? Pergunte para os presidentes do PAOK em Portugal, jogadores que eu trabalhei e tal, etc., para vocês entenderem aí o que vai ter de referência com relação ao Abel. Bom, em primeiro lugar, acho que as declarações dele são completamente coerentes, porque ele está no futebol para ganhar, ele é remunerado para ganhar. Eu acho que se você tem amigos, os amigos entendem qual é o motivo de você estar ali. Até os que eventualmente ele fizer no futebol e que vão estar jogando contra ele. Tem uma coisa que está no futebol de hoje, está muito, sabe, essa coisinha, porque foi muito, vou ser bem direto, muita coisa do ar-condicionado, da coisa do futebol da televisão. Eu recomendo um dia, procurem ali um vídeo que tem de um duelo de campo do Diego Costa pelo Atlético, pelo Atlético de Madrid ou pelo Chelsea, pelo Atlético de Madrid, do outro lado o Pepe e o Sérgio Ramos. Para mim a dupla de zaga enorme. Mas tem troca de bancada, provocação, puxa a camisa. Se olha, esses caras vão se matar em campo. Acaba o jogo, um abraço. Eu perdi mão. Porque o futebol é uma competição dentro de regras, e algumas regras não estão no papel. Tem coisas que não podem ser feitas, mas tem coisas que são da cultura do jogo. E aí eu tô falando porque é um jogo brusco, é um jogo que na NBA usam o termo trash talking. Trash talking, aí é demais, hein? Vou até tomar uma água, é demais. Com susto aqui. Que também tem limites, tem coisas que não podem ser ditas. É mind games. Tem coisas que não podem ser ditas. Por favor, repete. E quando tem... Gostei. Trash talk. Ele já falou bem do Paulista e usou uma expressão em inglês hoje. Ele está mudando. Esse programa também. Mas eu não falei bem do Paulista. Eu falei mal do Paulista, eu falei bem do Mundial. Vocês pegaram e fizeram a edição ali. Não do Paulista, foi do estadual. Estaduais em geral. Aí, o cara chegou ali no final, acaba de uma perda de mão, um abraço, eles entendem que aquilo é a competição do jogo. Então, o futebol tem disso. E dentro de campo, os caras entram para ganhar. Para ganhar. O que as pessoas estão vendo, eu concordo com o Abel perfeitamente, é um personagem. Porque por algum motivo os personagens ficaram tão importantes que as pessoas precisam achar alguma espécie de afinidade, de alguma coisa nos jogadores, nos técnicos, nas pessoas que estão ali. Quando na verdade eu acho que é muito mais legal você ter isso em alguém próximo de você. Então,
o Abel se apresenta como ele quer. E as pessoas que vão conhecê-lo é quem o conhece na intimidade, né? Quem sabem como ele reage diante de circunstâncias X, outra Y, quando ele é solidário, quando ele não é solidário. Amigos a gente faz na vida. Porque tem também vários níveis de amizade. Eu gosto de dizer muito que os grandes amigos são a família que não pertence à nossa família, mas são como da família, né? Que às vezes você tem uma família grande, tem alguém da família que você nem está tão bem assim, mas você tem um amigo ali que é muito às vezes os mais complicados é a família, né? Sim, dependendo do caso, sim. Então eu acho que em qualquer lugar que tem pessoas, também a gente vê problemas. Em qualquer área. Algumas potencializam isso, outras minimizam, dependendo do lugar. Algumas levam as pessoas a serem mais solidárias, outras levam as pessoas a serem mais competitivas, e na competitividade vai precisar de alguma generosidade para entender o outro. Agora, eu acho que a conduta do Abel, com exceção essas coisas também, acho que esse negócio de chutar o microfone, ficar na frente da bola, falar que ele é um vilão, eu discordo totalmente, já falei isso totalmente, assim, ele ultrapassou os limites, às vezes, ele sabe disso, é a construção dele como pessoa. Quem nunca errou, que levante a mão, né, para ficar julgando. Eu não vejo nada tão problemático assim. Então, sei lá, no final das contas, acho que as pessoas têm bronca do Abel porque ele ganha bastante. Que ele ganha bastante ou porque ele é um estrangeiro fazendo sucesso no Brasil? Esse é o segundo ponto, mas aí alguns têm bronca por causa disso, outros simplesmente porque ele ganha bastante, e é normal que quando algum técnico é muito vencedor, apareçam os críticos, um jogador muito vencedor, apareçam os críticos, porque o que eu digo, o sucesso incomoda. Você sabe que eu passei por isso. Continuo passando. Você sabe. Muitas críticas. Muita crítica. Quem que critica? Mas quem que critica? O Penta é campeão brasileiro. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.